Olá, Hollyweirds! Hoje vamos falar sobre uma das maiores atrizes de Old Hollywood, com uma das carreiras mais memoráveis e também uma das vidas mais trágicas. Desde a sua estreia precoce nos palcos aos 2 anos de idade até a sua morte por overdose aos 47 anos, Judy Garland marcou toda uma época por ser uma das performers mais intensas. Vem conhecer então a história da atriz em Hollywood Doc Judy Garland. Frances Ethel Gum, sim, esse é o nome real de Judy Garland, nasceu em Grand Rapids, Minnesota, em 10 de junho de 1922 e ela era a filha mais jovem do casal Frank e Ethel Gum, a mais jovem de 3 meninas. E os pais da Judy Garland eram artistas também, eles eram artistas de vaudeville, que é tipo um teatro de variedades. Tinha dança, música, tinham várias coisas num vaudeville. E a Judy Garland não tinha sido uma criança planejada. Tanto que quando a dona Ethel Gum descobriu que estava grávida, ela ficou em pânico, porque a família estava super sem dinheiro, eles já eram artistas, viviam ali do dinheiro do teatro, das performances e tal. Então, tanto a Ethel Gum quanto o Frank Gum pensaram em abortar o filho. Porém, eles falaram com um médico que disse, olha, o aborto não é legalizado nos Estados Unidos, que não era na época, né? Na década de 20, e aí ele convenceu o casal a ter o bebê e assim eles tiveram Judy Garland. E durante essa primeira infância da Judy Garland, os pais dela brigavam sem parar o tempo todo, algo que depois a Judy contou em várias entrevistas que a deixava completamente insegura com relação a tudo, sabe? Tipo, o ambiente dela era só briga, 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 briga. Tinha um lugar que ela descobriu que todos os seus problemas iam embora, e esse lugar era o palco. A primeira estreia de Judy Garland nos palcos foi aos 2 anos de idade, fazendo um número de canto e dança com as suas 2 irmãs. Esse número das 3 irmãs chamava-se The Sisters Gum, ou às vezes também era acreditado como The Gum Sisters, e rolava semanalmente lá no teatro do pai das meninas, Sr. Frank Gum. Porém, em 1926, começaram a rolar uns boatos com relação ao pai da Judy Garland, ao Frank Gum. Ele era gay e ele escondia isso na época, mas a cidade começava a ficar sabendo que ele saía com um cara tal, fulano tal, e principalmente homens mais novos. Como a década de 20 nos Estados Unidos era uma década de muito preconceito, isso acabou pegando mal pro Frank Gum e pra família dele, as pessoas pararam de frequentar o teatro dele. E aí por isso, em 1926, a família teve que se mudar pra Califórnia, pra Lancaster. E aí o pai da Judy comprou um outro teatro e recomeçou a vida de vaudeville por lá. Now you will see us dancing and singing numbers by the Gum Sisters. Mas a mudança para Califórnia até que veio bem a calhar aí pros planos de uma certa senhora Ethel Gum, a mãe de Judy Garland. E aqui eu acho importante falar um pouco sobre os pais dela, a diferença da dinâmica entre o pai e a mãe da Judy Garland com ela, né? A Ethel Gum era uma mãe extremamente severa. Quando ela percebeu que a Judy Garland se dava muito bem nos palcos, tinha muito carisma, ela enfiou na cabeça que queria que a Judy fosse uma estrela de Hollywood e acabou. She'd say, you get out and sing or I'll wrap you around the bedpost and break you off short. So I'd go out and sing. Então ela tinha que treinar, ela tinha que fazer passos de dança, aula de canto o tempo todo e tal. E nessa época da Judy Garland pequenininha, a mãe dela, Dona Ethel, começou a dar umas anfetaminas pra ela, pra dar uma animada aí antes dos shows de vaudeville. Did you have a stage mother, as we have heard about the stage mothers? A mean one. O Frank Gum era o pai da Judy Garland e ela tinha verdadeira adoração por ele, porque tudo que a mãe dela era severa, não demonstrava nenhum tipo de carinho ou sabe, afeto e nenhuma conexão, ela tinha essa conexão mais do que especial com o pai dela. Uma relação realmente super próxima, ela amava muito esse pai dela. E sabe que o showzinho das The Gum Sisters, ou The Sisters Gum, né, começou a ficar famosinho assim no circuito dos vaudevilles, elas viajavam bastante, foram pra Boston, foram pra Chicago, foram pra vários lugares. Well, we were life of me. E aí
foi nessa época que elas decidiram mudar de nome. Por quê? Gum Sisters, né? Sisters Gum. Não era muito sonoro. Teve uma vez, né, que o pai delas apresentou, aqui está as irmãs Gum. E todo mundo, Gum, kkkk, ficou rindo, sabe? A galera ficou rindo. E aí, a dona Ethel falou, não, gente, vamos achar um novo nome. E aí surgiu, entre as irmãs ali, Garland, que é guirlanda, né? A tradução literal de Garland. Palavra bonita. Então, Baby Gum, ou Frances Ethel Gum, decidiu mudar o seu nome para algo mais imponente, mais sonoro. E aí ela escolheu o seu nome Judy. Nascia aí Judy Garland. Em 1934, no entanto, as Garland Sisters pararam de se apresentar juntas porque uma delas queria casar. E veja bem, né, gente? A gente tava falando de 1934. Então, casou, acabou, né? Tipo, acabou a sua vida, acabou a sua carreira, acabou tudo. Então, acabou o showzinho das Garland Sisters. Mas no ano seguinte, em 1935, depois de muitos e muitos testes pela cidade de Los Angeles, Judy Garland conseguiu. Ela foi contratada pela MGM, que era o estúdio de mais prestígio. Na época, ela só cantou uma música e o co-founder, né, que é o dono, na verdade, da MGM, Louis B. Mayer, ficou tão embasbacado que ele chorou, caiu uma lágrima, mas ele tratou de disfarçar e falar assim, gente, prepara um contrato agora, que elas vão assinar isso agora. You made me love you. Porém, no mesmo ano, 1935, aconteceu um fato que mudou a vida da Judy Garland pra sempre. O pai dela morreu de meningite. E a vida dela nunca mais foi a mesma porque ela perdeu todo esse referencial de amor e carinho e afeto. E foi muito rápido o tempo da internação até a morte do pai da Judy Garland. Tanto que ninguém nem cancelou os compromissos que a Judy Garland tinha da MGM. Ela tava fazendo um show, na verdade, num teatro. E aí o médico que tava do lado do pai da Judy Garland ligou assim e botou o som dela cantando no teatro pra ele ouvir antes de morrer. Muito, muito triste. E ela sempre falou disso até o fim da vida dela, de como a morte do Frank Gum impactou a vida dela negativamente. Daddy, don't leave me, Daddy. Por alguns anos, a Judy Garland ficou meio sem trabalho na MGM. Quer dizer, ela fazia muitos shows em teatros e tal, mas não conseguia emplacar nenhum filme, porque o estúdio simplesmente não sabia direito o que fazer com ela. Ela ficava no meio do caminho entre as bombshells da MGM, né, tipo Ava Gardner, Lana Turner, e as child stars, tipo a Shirley Temple. Então, ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. I'm too old for toys, and I'm too young for boys. I'm just an in-between. E foi bem nessa época que os problemas de autoimagem de Judy Garland começaram, né? Eles foram formados aí. Por quê? O Louis B. Mayer, que era o dono da MGM, chamava ela de vem aqui minha corcundinha. E sempre fazia questão de pontuar que ela não era essa beleza estonteante das mega atrizes, tipo Elizabeth Taylor, né? Lana Turner. É que eu falei da Lana Turner porque ela era uma grande rival aí. A sua beleza era sempre comparada à da Lana Turner. Nobody's baby. Por fim, Judy Garland achou seu lugar, principalmente na franquia de filmes Andy Hardy. Sim, onde ela atuou ao lado de Mickey Rooney. Que duplinha, hein? Mickey Rooney e Judy Garland. E nessa franquia de filmes Andy Hardy, que tem vários, né? Ela fazia sempre a mocinha, amiguinha da galera, mas que era colocada na friend zone pelo Andy Hardy, que era o Mickey Rooney. Mais uma vez, a MGM colocando ela no papel de uma mocinha talentosa, porém não dona de uma beleza hollywoodiana. The only thing that bothers me is my lack of glamour. Why, if I could use a lipstick and a powder puff, who knows, I might be garbled. E nessa época, as diárias de filmagem de Hollywood eram muito pesadas. O Mickey Rooney e a Judy Garland chegaram a fazer diárias de 16, 18 horas. Então eles tomavam anfetamina pra filmar, filmavam horrores, depois eles botavam eles numas caminhas no estúdio, davam esses barbitúricos, eles ficavam dormiam tipo 3 horas, depois já, gente, acorda que tem mais.
absurdo. I can't run anymore. I'm so sleepy. Here, give us your hands and we'll pull you along. Oh, no, please. I have to rest for just a minute. Mas o ápice desses abusos todos que a Judy Garland sofreu, né, durante todo o seu contrato na MGM, foi, sem dúvida, nas filmagens de O Mágico de Oz, que foi lançado em 1939, dirigido por Victor Fleming. As filmagens começaram em 1938 e a Judy nunca mais se recuperou de tudo que ela passou nessa época. Primeiro, que ela não era a primeira escolha para viver Dorothy, a garotinha que anda pela estrada de tijolinhos amarelos. Não! A MGM queria uma criança, na verdade, pra fazer. Eles não queriam que fosse a Judy Garland. Ela pegou o papel pela voz, né? Tipo, super incrível e diferente de tudo que todo mundo conhecia naquele estúdio. Mas ela teve que passar por um processo de adequação. Então eles encaparam os dentes da Judy Garland com os dentes menores, colocaram um disco dentro do nariz dela, era tipo umas próteses internas para moldar o nariz, né? Quase que uma intervenção não cirúrgica, é isso, né, na verdade. E ela também teve que usar um corset que deixava a figura dela um pouco mais infantil, sabe? Bem espremidinha mesmo. We can make a dimple smile out of a frown. Can you even dye my eyes to match my gown? Além disso, ela teve que fazer uma dieta completamente desumana. Sopa de frango. Uma sopinha de frango. E só. E cigarro, que ela fumava sem parar. Chegou a fumar até 80 cigarros por dia. Aí, às vezes, entre um take e outro, ela conseguia fugir, encontrava os amiguinhos dela lá do estúdio, Mickey Rooney, e tomava tipo um leite achocolatado, e alguém via, ela era punida pelo diretor que ia lá e falava que ela era gorda, falava: o que você acha que você tá fazendo aqui? Você nem se parece uma estrela de Hollywood, estamos te dando toda essa chance de você brilhar e você não quer seguir o que a gente fala. Quando ela chegava em casa, tentava comer ali alguma coisinha, pois morrendo de fome, a mãe dela falava: olha, eu tô de olho em você e se você não comer a sopa de frango, eu vou contar pro Louis B. Mayer. Além das anfetaminas que davam pra ela se animar para as filmagens, começaram a dar uns remédios, um outro tipo de anfetamina, pra ela emagrecer. Então, anfetamina 1, anfetamina 2 e barbitúrico pra dormir. Vocês já imaginam, né? Hide yourself behind a screen. You shouldn't be heard, you shouldn't be seen. You're just an awful in-between. Pra completar, o Victor Fleming era um diretor super agressivo, assim, sabe? Super rude, meio durão, como era meio comum também em Hollywood, ele tinha zero delicadeza. Então a Judy, pensa, ela tinha 16 anos quando ela tava fazendo o Mágico de Oz. Às vezes ela não conseguia decorar as falas dela, então ela começava a rir, sabe? Ela não tinha toda essa concentração e essa compostura de um ator de, sei lá, 20 anos, né? E ele tinha zero paciência com ela, tanto que numa biografia que chama Get Happy, do Gerald Clark, ele conta que vários atores que fizeram uma cena com ela em que ela não conseguia parar de rir porque ela não conseguia decorar as falas, que o Victor Fleming foi lá e pof, meteu a mão na cara dela, que ela saiu tipo humilhada, ficou no camarim, voltou, decorou as falas, falou, mas que no final ela dá um micro sorrisinho e que isso tá no filme. Eu nunca achei isso aí não, hein, mas tá aí, revei procurar. Fora isso, tem aqueles Munchkins no Mágico de Oz, que são aqueles anões que vão receber Dorothy quando ela chega no Reino Encantado de Oz, certo? Certo. Lembram o tanto de Munchkins, de anões que tinham nessa cena? Pois é. Essa cena demorou bastante pra ser feita e os anões ficavam colocando a mão por baixo do vestido da Judy Garland. Que tal? You've killed us so completely that we thank you very sweetly. E aí entra uma questão sobre a qual a Judy Garland nunca falou abertamente, mas que o autor dessa biografia que eu falei há pouco tempo, Get Happy, que é o Gerald Clark, quando ele estava escrevendo essa biografia da Judy Garland, ele ficou sabendo pelas fontes dele que a Judy tinha começado um memoir ou uma autobiografia que nunca foi publicada.
Então ele foi atrás disso, né? Se tinha algum registro e tal. E na biblioteca da Columbia University, onde as obras eram registradas na época, ele achou alguns manuscritos e uns áudios da Judy Garland falando sobre algumas das situações envolvendo abusos e assédios sexuais. What kind of people are they? What kind of business are they in? They're dead people, but they've tried to kill me along the way, and by God, they won't. Então ela falou o seguinte, não pensem que todos eles não tentaram. E aí ela conta algumas situações com o Louis B. Mayer, né, que era o dono da MGM, em que ele sempre falava, Judy, gosto de você porque você canta pelo coração. E aí ele sempre botava a mão assim no peito dela, no coração, né? E aí ela colocou nesse manuscrito assim, ai, que bom que eu não cantava por outras partes do meu corpo. Ela também conta nesses registros aí da autobiografia que um dia ela foi convocada com urgência para uma reunião no escritório de um produtor, né, de um executivo lá da MGM. E ele exigiu na hora que ela transasse com ele lá. Ela tinha tipo 16 anos. E aí ela falou, não, cara, não, quero sair daqui. E aí ele falou assim, Judy Garland, eu vou destruir a sua carreira. Nem que eu tenha que botar toda a energia da minha vida nisso, nem que seja a última coisa que eu faça. And I've cried because I had every reason. I got damn mad. I'm an angry lady. Quando eu digo que ela não falou sobre os assédios de forma aberta, ela nunca detalhou, nunca falou exatamente o que aconteceu, mas isso já é o suficiente para saber que existiam todas as formas de abuso na MGM nos anos 20 e nos anos 30. Judy Garland saiu uma outra pessoa depois das filmagens de O Mágico de Oz. E aí na festa de encerramento do filme, os colegas dela se lembram de uma cena bem triste, né? Que tava todo mundo feliz, que tinha acabado a produção. E que a Judy tava meio que exausta, sentada num canto, chorando e só repetindo a frase: porque as coisas não podem ser como antes. Porque as coisas não podem ser como antes. E que a mãe dela tava do lado e, tipo, não fez nada. Não abraçou a filha e ela tava lá chorando, soluçando, cansada. E a mãe dela meio que, ignorou. I'm frightened, Daddy. I'm frightened. Na década de 40, ela conheceu Artie Shaw, um músico pelo qual ela se apaixonou perdidamente. Ela queria de todo jeito casar com ele. Porém, ele estava namorando quem? Lana Turner. Ele tinha terminado com a Lana Turner e a Judy queria que ele casasse com ela de qualquer forma. E aí ele disse, nossa, Judy Garland, agora aqui que a gente teve esse micro-affair, eu percebi que quero ficar com a Lana Turner. Tchau. Casou-se com Lana Turner e Judy Garland ficou desesperada. Que, na verdade, é importante para todo mundo saber o modo que ela ficava toda vez que ela entrava e que ela saía de um relacionamento. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. Mas com esse relacionamento com o Artie Shaw, ela descobriu uma coisa. Eu preciso casar para que a MGM pare de me controlar tanto e principalmente a minha mãe. E foi aí que em 1941 ela se casou com outro músico chamado David Rose. Ela tinha 19 anos quando ela se casou, na verdade eles começaram a namorar quando ela tinha 18 e aí ela se casou aos 19. Pouco tempo depois, ela engravidou. E aí, imagina só, a MGM ficou maluca, Dona Ethel ficou maluca e Sr. David Rose também. Ninguém queria Judy Garland grávida. Então eles meio que forçaram a Judy a fazer um aborto. Ela fez e ela nunca perdoou o David Rose. Então o casamento deles durou ali pouco tempo, até 1944. Em 1944, ela começou a trabalhar com aquele que seria seu segundo marido, Vincente Minnelli, diretor do filme Meet Me in St. Louis. When he smiled, I could feel a car shake. E aí, que ela já amou Vincente Minnelli, porque ele olhou pra ele e falou assim, olha, a gente vai fazer um revamp seu, vamos reinventar essa Judy Garland aí pra uma coisa um pouco mais adulta, algo que ela queria há muito tempo, desde o Mágico de Oz, né? You look grand, simply elegant. I feel elegant.
but I can't breathe. E aí que eles tiraram os dentinhos dela, tiraram o disco que ela tinha lá no nariz, as próteses, uma maquiadora fez todo um cabelo, uma sobrancelha, e ela se viu de um jeito mais glamuroso. E foi assim que começou a conexão entre eles. Eles se casaram em 1945 e em 12 de março de 1946 nascia a primeira filha de Judy Garland, Liza with a Z, Liza Minnelli. Liza, skies are gray, but when you smile at me, all the clouds will roll away. Porém, depois do nascimento de Liza Minnelli, a Judy Garland teve uma depressão pós-parto, que obviamente, né, anos 40, não foi diagnosticada, mas ela teve um colapso nervoso mesmo. E aí ela teve que passar um tempo no sanatório, no hospital psiquiátrico. Ela conseguiu, depois de uma licença breve, retomar o seu trabalho. Ela estava fazendo o filme The Pirate, de 1947. Ela conseguiu concluir as filmagens, porém, em junho daquele ano, ela teve a sua primeira tentativa de suicídio. Ela cortou os pulsos com um vidro quebrado. Além da depressão pós-parto, né? Vale lembrar que a Judy Garland continuava na sua rotina de anfetaminas para trabalhar, anfetamina para emagrecer, barbitúricos. Ela tinha enxaqueca, então ela já estava tomando nessa época um remédio à base de morfina. Tinha problemas com álcool e comia super pouco. She got a hold of pills and when we married, she was taking very many of them. I didn't know it. Então, o desempenho da Judy Garland no cinema, tudo que ela ia fazer, na verdade, era muito limitado. Ela começou a dar várias brechas, ela se atrasava, ela não conseguia concluir um dia de filmagem. Começou a ficar muito difícil trabalhar com a Judy Garland. Por isso, ela acabou sendo afastada de várias produções devido a esse comportamento errático, até que em 1950 ela acabou sendo desligada da MGM. Ela foi demitida da MGM e isso destruiu a Judy Garland. Ela já estava numa época péssima, o casamento dela com o Vincent Minnelli estava em ruínas. Então, depois que ela foi demitida, ela foi para casa e cortou o pescoço com um pedaço de vidro quebrado. Na época, a MGM disse aos jornais, né, inclusive ao New York Times, que publicou a notícia em primeira mão, disse que o corte tinha sido superficial, uma tentativa de suicídio, mas que foi coberto com band-aid só, que ela estava bem. Algo que o Vincent Minnelli falou, realmente, tá tudo bem. We went to New York for a honeymoon and she threw the pills in the East River. Said she was through with them. Em 1950, né, no mesmo ano, acabou o seu casamento com Vincent Minnelli. Porém, Judy Garland logo engatou um novo romance com o produtor de cinema Sid Luft, que virou seu terceiro marido. E o Sid Luft foi o responsável por renascer a carreira de Judy Garland de várias formas. Ele disse pra ela o seguinte, bom, já que você já não tá trazendo a mesma bilheteria para filmes, a MGM não te quer em seus filmes, mas o público te ama e todo mundo vai querer ouvir sua voz. What difference does it make how well I sing if my face is so awful? Your face is just dandy. Então ele reinventou a Judy Garland como uma performer de teatro, como uma cantora de teatro. E ela começou a juntar realmente cada vez mais fãs, todo mundo encantado pela voz de Judy Garland. Hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. E o Sid Luft também foi responsável por um outro revival de Judy Garland, bem importante. Ele foi o produtor do filme A Star is Born, Nasce uma Estrela, de 1954. I lost you, Swanee. How I lost you, my dear old Swanee. Na época que a Judy Garland começou a filmar Nasce uma Estrela, em tese, ela estava limpa. Ela não estava tomando anfetamina, nem barbitúricos. Porém, não teve jeito. Quando eles começaram a se atrasar ali na agenda e as filmagens começaram a ficar mais intensas, mais horas, corre Judy Garland de novo para as anfetaminas. Teve uma pessoa que não se identificou, né, que conta de forma anônima que toda vez que ele chegava no set, tinha uma enfermeira na porta do camarim da Judy Garland. Então ela entrou totalmente de cabeça novamente nas anfetaminas.
Esse foi o casamento da Judy Garland que mais durou 13 anos. Eles se casaram só em 1952, mas eles já começaram a morar juntos, relacionamento em 1950, ficaram até 1963. Tiveram 2 filhos, Lorna Luft, que também é performer, inclusive canta com a Liza Minnelli, cantava, né, na Broadway. My sister, we sure ain't got a whole lot of time. E Joey Luft, que também é ator. Porém, esse casamento da Judy Garland com o Sid Luft foi bastante problemático também, rolaram vários episódios que o produtor contou numa autobiografia lançada em 2005, póstumo, ele já tinha morrido em 2005, chamada Judy and I, My Life with Judy Garland, que seria Judy e eu, minha vida com Judy Garland. Lá ele conta uma das tentativas de suicídio da Judy Garland, que talvez tenha sido a pior. Dessa vez ela cortou a garganta fundo com uma gilete. E ela teve que fazer uma transfusão de sangue às pressas no próprio quarto para evitar chamar atenção, porque o Sid Luft conta que quando ele abriu a porta do banheiro, era um mar de sangue mesmo, foi uma coisa terrível. Daí pra frente ela só usou blusinhas de gola mais alta, ou quando ela tava com uma blusa menor, ela tava com os colares, e ele disse que ela usava um colar de pérola o tempo inteiro em casa, inclusive pra dormir. No mesmo livro, Sid Luft conta também de uma vez que ele tinha marcado uma série de shows de teatro para ela em Washington e que ele depois reconheceu que ela realmente não estava em boas condições para se apresentar, mas que ele forçou essa turnê dela mesmo assim e que ela saiu do camarim de camisola, com uma camisola, e aí quando ela tirou assim os pulsos, mostrou as mãos, ela tinha cortado os pulsos, a camisola dela estava cheia de sangue, e aí eles tiveram que adiar também a apresentação e buscar um tratamento para ela imediatamente. O Sid Luft não contou no livro dele que ele era um esposo um pouco explosivo e abusivo, e muitas pessoas dizem que ele chegou até a bater nela algumas vezes, a própria Judy Garland falou isso. E isso ele omitiu do livro. Sid Luft is an animal, and a man who doesn't even care one bit, one way or the other, about any other living soul. Em 1964, Judy Garland conheceu Mark Harron, que seria o seu quarto marido. Sim, ela se casou novamente em 1965 em Las Vegas, numa cerimônia super rápida, bem de surpresa. O Mark Harron, ele era ator e ele era tour manager, então ele que marcou os shows da Judy Garland pela primeira vez, uma turnê no London Palladium, naquele teatro de Londres mostrado no filme Judy. E os shows que o Mark Harron marcou eram da Judy Garland com a Liza Minnelli. Get your trouble and just get happy. Here again. Depois de 5 meses, o casal se separou, porque a Judy Garland, no divórcio, né, alegou que ele tinha batido nela. E ele disse, sim, eu bati nela algumas vezes, mas apenas para me defender. O divórcio da Judy Garland com o Mark Harron foi super problemático, se arrastou e foi concluído só em 1967. Nessa época, a Judy Garland já estava completamente debilitada. Se a gente olhar para as fotos dela da época, a perna dela era assim, tipo, eram 2 palitinhos, comendo pouco e bebendo muito, e ela era uma mulher muito pequenininha, ela tinha 1,50 m e, enfim, isso foi terrível aí para a saúde da Judy Garland. Why do you drive yourself so much? Because I was born to do that. To work and try to entertain. Take people's minds off their troubles for a while. O último casamento da Judy Garland foi também o mais curto, porque ela conheceu e se casou com o Mickey Deans apenas 3 meses antes de morrer. Dizem que eles se conheceram numa festa, mas há também uma versão em que ela pediu algumas anfetaminas, uns remédios e tal, por um traficante que mandou o Mickey Deans. Quando ele chegou no quarto dela, eles ficaram amigos, enfim, deu tudo certo e aí eles acabaram se casando. Foi Mickey Deans que achou o corpo de Judy Garland no dia 22 de junho de 1969. A atriz tinha morrido de uma overdose acidental de barbitúricos. The tribute seemed quite right. But if you knew of all the years of hopes and dreams and tears.
A Judy Garland foi enterrada em Nova York em 27 de junho de 1969 e várias pessoas, uma multidão mesmo, foi ver o seu carro fúnebre passar nas ruas de Manhattan. Some of the thousands of people who came today have been standing on line for hours, but they were quiet, orderly, respectful. E aí tem uma história interessante, porque muitas das pessoas que estavam lá no funeral e nessa homenagem da Judy Garland em Nova York acabaram indo pro bar queer Stonewall, porque todo mundo sabe que a Judy Garland durante toda a sua vida foi um grande ícone da cultura queer. Então, muitas pessoas foram pro bar Stonewall beber a morte de Judy Garland. Na madrugada de 27 para 28 de junho foi quando rolou os riots lá de Stonewall, quando a polícia invadiu o bar e começou a agir com violência contra os seus frequentadores. E aí, dia 28 de junho, ficou conhecido mundialmente como esse dia de luta pelo movimento LGBTQ. People were chanting Judy's name. They were saying, Saint Judy, Saint Judy, Saint Judy, pray for us. Então é interessante que, de alguma forma, a Judy Garland foi lembrada aí nesse dia tão especial para a comunidade LGBTQ. If anything, I think gay men identify with her strength. San Francisco, here! Em 2017, os restos mortais da Judy Garland foram transferidos de Nova York para Los Angeles para o cemitério Hollywood Forever, onde ela tem todo um pavilhão em sua homenagem e um mausoléu super bonito, onde as pessoas deixam bilhetes, recados num livro que tem lá de visitas e várias coisas relacionadas ao Mágico de Oz e muitos arco-íris. Afinal de contas, Somewhere Over the Rainbow, música do Mágico de Oz, ficou para sempre associado à memória de Judy Garland. E a gente fez uma visita ao cemitério Hollywood Forever, que é a inspiração de nome para o nosso canal, e a gente mostrou em detalhes o mausoléu da Judy Garland. Para quem quiser ver, o vídeo está linkado aqui. E esse foi o Hollywood Doc Judy Garland, que história linda e trágica desse grande ícone de Hollywood. Entra lá no Instagram, @hollywoodforever.tv e segue a gente lá, que tem conteúdos muito legais. Comenta o que vocês acharam do vídeo, se inscreve aqui no Hollywood Forever e até a próxima. Tchau!